Irmãos, quero estar justificando a ausência, né? Estamos sentindo falta de alguns irmãos hoje. Né? Algumas das nossas irmãs, das nossas crianças, estão lá em Juiz de Fora, né? Na Cibend, né? A Cibend começa hoje. Vai até sábado. É bênção, irmãos, né? Então, mas o mesmo Jesus que está lá, está aqui. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a colocar sobre seus pés, para a gente estar lendo alguns versículos aqui em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17. Irmãos. Vamos ler de uma forma responsiva. Lembrando que esse mês, né, temos aí nas quartas-feiras, nas quartas de ensino, falado sobre o tema esperança. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versos 12 ao 17. Diz assim, vamos ler de uma forma responsiva. Eu leio um versículo, a igreja, outro logo após. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. A igreja, o 13. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cafarnaum, né? Aqui vemos essa história logo no capítulo 4, onde Jesus ele passa ali pela uma provação, uma tentação. Jesus, depois de ser forjado, tido uma experiência, né? Uma intimidade mais profunda com o nosso Deus. Agora Jesus, ele sai da zona de conforto. Jesus, ele vai para os lugares de trevas, né? Os lugares onde faltava luz, onde faltava esperança. Cafarnaum, irmãos, no extremo, né? Era um lugar do panteão de deuses. Existiam vários deuses, as pessoas adoravam muitas coisas. Muitas pessoas ali buscavam sentido para a vida. No extremo norte estavam os pagãos de Cesareia, de Filipos, e ao noroeste os pagãos libaneses, ao Mediterrâneo os pagãos fenícios, no norte os pagãos das 10 cidades gentílicas chamadas Decápolis, cidade de possessos endemoniados, religiões sincretizadas, repletas de divindades. Esse era o panorama aonde Jesus foi, aonde Jesus viu a necessidade, porque as trevas estavam ali, cegando o entendimento das pessoas. As pessoas estavam pondo a sua fé em muitas coisas. E quantas vezes nós não estávamos desta maneira, né? Acreditando naquilo que era pregado, que era falado para nós, porque nós queríamos uma solução para os nossos problemas. Nós queríamos ver resultado, nós queríamos que as coisas dessem certo. E muitas vezes ficamos frustrados, né? A frustração. Lembro que quando eu estava buscando este estudo, né, o pastor Caio Fábio, ele falando neste tema esperança, que ele morava ali em Copacabana, entre Manaus e Copacabana, né, que ele vivia uma situação financeira boa, né? Dizia que corria 6 a 7 quilômetros por dia, nem na beira da praia. Na época dos Monzas,
na época dos escortes, né, onde que esses carros eram carros de primeira linha, né, carro que era bem almejado. Mas um dia ele, em seus devaneios, ele pensou assim, que ele viu o piscar dos seus olhos, ele viu a pálpebra dele fechando e abrindo. Aí veio um choque de realidade. Quem sou eu? Eu não sei nem quem eu sou, né? Muitas vezes, irmãos, nós pensamos, mas a esperança, né, é para aquelas pessoas que não têm nada. Às vezes a pessoa está no leito de uma enfermidade, às vezes a pessoa está desempregada. Nós pensamos que a esperança, essa palavra, serve somente para essas pessoas, né, onde que falta perspectiva de vida, né? Mas não, ela vai muito mais além. Aqui vemos nesse exemplo deste pastor que ele tinha tudo, né? Pessoa saudável, fazia seus exercícios matinais, né? Muitas pessoas hoje, até nos dias de hoje, não tem esse privilégio, né? Já acorda de manhã na correria, tem que sair logo para o trabalho, senão perde o circular, e a saúde vai ficando de lado, não dá tempo de tratar. Muitas vezes a pessoa hoje tem esse privilégio de poder fazer um exercício e desfrutar dessa coisa boa, né? Que é praticar atividade física. Como falei no ensino passado, o culto de ensino não é somente para a vida espiritual, irmãos. Também nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Que é o nosso corpo. Então fica a dica, né? Vamos cuidar no templo do Espírito Santo, irmãos, né? Mas aí ele caindo, né? Vendo aquele choque de realidade, ele pensou, mas quem sou eu? Por tantas coisas que eu tenho, eu não consigo saber por que eu existo. E começa a entrar naquela depressão, tentando achar um sentido para a vida, e vive naquela escuridão. Às vezes já busca tantos deuses, né? Meditações de respiração, acendeu incenso, já acendeu vela para vários deuses, às vezes ia prestar vestibular, mandou, vai lá num cemitério, acende a vela lá, porque aí você vai conseguir passar na prova, né? Você vai tirar nota boa. Muitas vezes estávamos assim, né? Tudo que falava nós fazíamos, porque não achava que aquilo era o certo de se fazer. Mas chega um momento, irmãos, que Jesus, ele passa pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para este caminho que Jesus foi de Cafarnaum. Quantas vezes nós estávamos em Cafarnaum, terra de muitos deuses, terra do panteão, terra onde o ser humano, ele busca querer ser o dono da sua própria vida e não querer ter um mediador, não querer ter um salvador, alguém que esteja acima de você. Muitas vezes éramos guiados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Mas um dia Jesus passou pelo nosso caminho. Jesus um dia passou pelo nosso caminho. E foi o que aconteceu aqui neste lugar. E o povo que estava sentado em trevas. Será que nós podemos lembrar do tempo que nós estávamos assentados em trevas? E viu uma grande luz aos que estavam sentados nas regiões e sombra da morte. Quantas pessoas são cidadãos da morte, irmãos? Quantas pessoas hoje? Porque não tem Cristo. Se você automaticamente busca viver pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, tudo o que eu estou falando aqui, os irmãos já disseram aqui esta noite, é somente uma confirmação. Quantas pessoas hoje vêm para a igreja simplesmente para cumprir um ritual, um ato religioso? Essas pessoas de Cafarnaum, eles cumpriam um ato religioso, mas eles eram cidadãos da morte, eles estavam nas trevas, os olhos estavam fechados para a verdade, porque os seus desejos, as suas vontades tinham endurecido os seus corações. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela sua coragem,
cumprindo a missão a qual Deus lhe propôs, ele foi para este lugar. Jesus poderia ter ficado na Judéia. Não, mas Jesus, ele cumpriu o desafio. Eu vou para onde as pessoas mais precisam de mim. E muitas vezes Jesus ele era criticado por isso. Porque Jesus ele assentava com os pecadores, Jesus assentava com as pessoas que não lavavam as mãos, porque Jesus ele estava preocupado com a salvação das pessoas, não com os rituais, né? Não com a cultura. Jesus não estava ali preocupado, como a gente costuma dizer, né? Com os costumes, porque os costumes passam, mas a salvação ela é eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e tenham o conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem, que haja esperança, aleluia, de salvação na vida dos corações das pessoas. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar essa esperança, porque os seus desejos, as suas vontades, gritam mais alto do que isso. Porque quando nós falamos de Jesus, falamos que Ele veio para que as pessoas se arrependessem, ou seja, que elas enxergassem que elas estavam erradas do jeito que elas estavam vivendo, que elas eram cidadãos da morte, porque eles estavam numa vida de treva e de escuridão. E quantas vezes Jesus está passando pelos nossos caminhos? Muitas vezes nós recebemos a palavra do arrependimento, mas muitas vezes nós preferimos ficar na escuridão. Aleluias. Em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Aleluias! Mas as pessoas não querem passar por provação, não querem passar, aleluias, por essa escola de Deus. Jesus, quando Ele propôs aqui, se pegarmos no capítulo 4, aí para este lugar tenebroso, irmãos, esse lugar onde que existiam muitos endemoniados, um lugar de muitos problemas, Jesus passou pela tentação, passou ali pelo crivo de Deus, sendo filho de Deus. Conosco não seríamos diferentes, irmãos. É claro que Deus conhece a nossa estrutura, já o salmista dizia no Salmo 103, versículo 14. Mas o que nós estamos vendo? Será que estamos vendo Jesus passar pelo nosso caminho? Será que estamos conseguindo enxergar esta luz que está à nossa frente? Ou nós, aleluia, colocamos a mão nos olhos, né? Fechamos os nossos olhos e deixamos essa luz passar, dizendo: Deus, está difícil renunciar, Deus. Eu não quero renunciar porque os meus desejos têm sido mais fortes, eu não tenho tido força. Será que temos nos acovardados, aleluias, mediante a luz de Jesus Cristo? Será que nós temos rejeitado? Porque Jesus ele veio para essas pessoas desesperançosas, essas pessoas renegadas da sociedade, as pessoas que eram os insolucionáveis. Jesus trouxe a solução para essas pessoas que não tinham solução. Jesus trouxe a luz para as pessoas que estavam nas trevas. Jesus tornou-se, aleluias, vida às pessoas que estavam mortas. E aqui não estou falando, irmãos, não necessariamente, né, pela vida financeira, pela vida intelectual,
aqui estamos falando de algo muito mais do que isso. Porque quando nós falamos de esperança, irmãos, nós que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra, que seguimos Jesus Cristo, é muito mais do que viver uma vida de otimista. Porque poderia, mas se fosse falar sobre esperança relacionada às coisas materiais, poderia fazermos um coach aqui, né? Trazendo que você é capaz, né? Não desanime, vai em frente. Mas a vida do cristão é muito mais do que viver uma vida de otimista, irmãos. A vida do cristão, aleluia, é buscar esse arrependimento. Aleluia, é abrir os olhos enquanto Jesus passa pelo nosso caminho. Porque Jesus poderia ter ido para outro caminho, mas ele preferiu, aleluia, ir aonde que estavam as trevas, as pessoas à beira do caminho, aleluia, na morte. E éramos uns desses. Estávamos lá na beira do caminho, na escuridão, aleluia, cidadãos da morte, éramos nós. Mas Jesus passou e nos trouxe luz sobre os nossos corações. Mas essa palavra, aleluia, Jesus fala, nos traz essa advertência, né? E não somente isso, mas que também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar nas tribulações, podemos imaginar o que é isso? Gloriar, dar glória a Deus, né? Nas tribulações. Porque quando nós falamos de ser mais do que otimista, né? É pensar que Deus está com a gente somente quando as coisas estão indo bem. Muitas pessoas têm a visão errada, né, do evangelho, principalmente nesse evangelho da prosperidade, onde dizendo, se você não for próspero aqui na terra, nas coisas materiais, Deus não está com você. Você está em pecado, ou você está amaldiçoado. Mas em momento algum, aleluia, Jesus disse que iríamos viver uma vida de prosperidade financeira aqui na terra. Momento algum. Jesus disse que Ele supriria as nossas necessidades. Mas o que acontece é que muitas pessoas têm deixado de buscar o reino de Deus, as coisas lá de cima, e têm se apegado às coisas aqui de baixo. Aí a desesperança começa a vir, porque a fé dele não está firmada nas coisas eternas, está firmada nas coisas passageiras. E sabemos que as coisas daqui, tudo tem prazo de validade. Todas as coisas daqui na terra estão suscetíveis a dar errado. Esse dia eu estava conversando com o irmão Rubens, né? Marido da irmã Benedita, né? Tivemos na casa dele lá. E ele falando para mim na época do governo, né? Do plano Collor, onde muitas pessoas tinham dinheiro ali, às vezes a vida inteira, né? No banco, tudo ali guardado, suas economias todas. E de repente, da noite para o dia, foi anunciado que ninguém mais tiraria aquele dinheiro. Ninguém mais tiraria. Muitas pessoas, naqueles dias, muitas pessoas, eu não cheguei a conhecer, mas diz as pessoas que viveram nesta época, né, e conhecem a história, que muitas pessoas, a desesperança, a agonia foi tanta, que para resolver aquele problema da alma, achou melhor tirar a sua vida do que enfrentar aquilo. E não foi uma nem duas pessoas, parece que foi muitas pessoas. E foi anunciado. Se a gente, irmãos, ficar apegado e buscarmos esperanças nas coisas daqui da terra, estamos sujeitos a essas coisas. Mas se nós voltarmos para Deus e saber aonde Deus nos colocou como herdeiros, né? Foi falado aqui esta noite, estaremos seguros. Mas essas provações que nos vêm sobre nós, irmãos, é para nos forjar, para buscarmos ter mais experiência com Deus, para que quando nós estivermos mais avançados no reino do Senhor, essa esperança vai ser uma esperança inabalável. Pode um homem querer tirar o dinheiro nosso, pode um homem querer nos caluniar, pode aqui na terra as pessoas querer fazer maldade,
mas a nossa esperança não vai estar aqui em banco nenhum aqui na terra. Nossa esperança vai estar lá no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus, aleluia, que vai estar justificando e confirmando nossos passos todos os dias, aleluia, da nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. É esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Enquanto muitas pessoas se preocupam com isso, às vezes até mesmo as pessoas que estão na igreja, né, pensando, nossa, eu vou hoje lá na igreja, porque eu quero que os meus negócios possam ir bem, né? Eu não vou ser hipócrita, né? Eu era desse jeito, né? Porque desde pequeno eu fui doutrinado naquela ideologia. Não, você tem que ir para a igreja, né? Para que as coisas tudo possa dar certo. Mas a gente limita, né? O poder de Deus, o plano de Deus para a humanidade, né? Ou seja, nós temos que sair da caixinha, saber que a vida nossa não é somente aqui, né? Pensar 70, 80 anos, como diz a palavra de Deus. Por mais que possamos viver essa idade, esse tempo aqui na terra, fortunosamente, né? Seria vaidade, como diz Salomão. Ou seja, nós temos que sair da caixinha e pensar que é muito mais do que isso. Vir para a igreja não é somente para buscar as bênçãos sobre as nossas coisas aqui na terra, não. É para estarmos mais próximos de Deus e saber que estamos preparados, aleluia, para a sua vinda. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que virá o julgamento sobre a terra. Vai chegar o momento, aleluia, aonde as pessoas que confiaram em carros, em cavalo, que tiveram a oportunidade, aleluia, de esperar em Jesus Cristo, aleluia, vai ser cobrado. Mas nós, irmãos, que estamos esperando em Jesus, né? Deus, aleluia, nos livrará. Jesus nos justificará diante do Pai. Não, esse aqui, ele pregou minha palavra diante dos homens. Esse daqui não teve vergonha de mim, não. Esse daqui, ele pregou com testemunho, com ações. Ele renunciou, se arrependeu. Esse Jesus nos confessará diante de Deus. Aleluias. E nos livrará à luz do juízo. Romanos capítulo 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluias. Pela fé e esperança, né? Tudo tem a ver, né? Tá tudo junto, né? Tem como eu esperar alguma coisa sem ter fé, ainda que seja visível, né? Quem dirá aquilo que nós não enxergamos? Ou seja, fé é essencial. E como vamos aumentar a nossa fé, irmãos, né? Ouvindo a palavra de Deus. O que nós temos ouvido, irmãos? Que possamos, aleluias, ter mais esperança, saber que é a glória de Deus, né? Entrar pela glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo com que Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluias. Ou seja, não é em vão nós padecermos por Jesus. Porque da mesma forma que Jesus, Ele suportou as aflições, da mesma forma que Deus o transformou, né? Ali Ele vencendo a morte. E agora, dando-lhe um nome sobre todo o nome, né? A qual todo o joelho se dobrará. Essa honra que Deus deu a Ele. Jesus, naquele momento, sendo um dos mais malditos dos homens, porque estava sobre Ele o nosso pecado, o meu e o seu, o nosso pecado.
E agora ele vencendo, cumprindo a missão que foi proposta, Deus o honrando poderosamente. Jesus já preparou caminhos. Jesus já veio ao nosso encontro, aleluia, para trazer esperança. O que tem te tirado a esperança nesses dias de hoje? O que tem, aleluia, levado você a ficar na escuridão novamente? O que tem feito você ficar na beira do caminho novamente? Jesus não veio para isso, não. Se continuarmos, nós lemos até o versículo 17. Se nós continuarmos lendo no versículo 18, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançaram redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Aleluia! Jesus, ele nos torna então capazes, porque outrora éramos descartados da sociedade. Agora Jesus, ele nos dá um banho, nos limpa, tira toda a impureza, todo o pecado, coloca a esperança dentro de nós novamente, ou seja, nos dá força para vencermos os obstáculos e as lutas diárias e podermos abençoar outras pessoas. Que coisa gloriosa, né? Fazer com que outras pessoas sejam felizes através da gente ser canal de bênção para as outras vidas. É isso, porque a luz está dentro de você. Você abriu os olhos quando Jesus passava e você: Jesus, eu estou aqui na beira do caminho, me dê a mão. E você aceitou esse desafio. Você se arrependeu, você está aqui, aleluias. E vamos continuar juntos, irmãos, rumos às mansões celestiais. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar prostrado, aleluia, perder a esperança, não. Jesus nos traz esperança todos os dias, aleluia. Essa é a principal esperança do cristão, né? Essa é a principal esperança que o cristão deve possuir. Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 19, né, para a gente estar finalizando. Depois a gente vai só finalizar com Timóteo. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se impôs com um juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus, ele não mente. Se ele fez a promessa, acredite, Deus não volta atrás, ele não é igual ao homem, aleluia. Tenhamos a firme consolação, nos que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ou seja, agora, Jesus, né? Hoje nós temos o acesso direto diante de Deus. Antigamente, né, existia um véu entre nós. E esse véu se partiu ao meio no momento que Jesus consumou a sua obra. Hoje adentramos, aleluias, no Santíssimo, pelo sangue de Jesus. Que coisa gloriosa, né? Podermos esta noite nos reunir aqui no nome dele. E Deus, né, está aqui ouvindo as nossas orações. Fala assim: ali está uma igreja. Enquanto muitas pessoas neste momento estão perecendo aí pela beira dos caminhos, né, cidadãos da morte, ali está um povo separado, né, a qual me adora, a qual tirou um tempo acreditando, aleluia, que eu estaria ali. Que coisa gloriosa, né? É nós podermos semear na eternidade, irmãos. Podemos acreditar em confiar em Deus, poder adentrar no santíssimo lugar através do sangue de Jesus. Em Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1 e 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A esperança, aleluia, que o cristão tem que ter é Jesus. Essa é a esperança. Enquanto as pessoas confiam em carro, em cavalos, nos seus bens materiais, confiam nos seus desejos, no seu poder, certamente estarão vulneráveis. Lembra lá quando o plano Collor acometeu as pessoas de surpresa?
aqui é um exemplo, mas existem vários exemplos, ok, que eu creio que os irmãos também têm experiência para compartilhar. Porque as pessoas, a Luísa, esperaram aqui na terra. Mas que a partir desta noite possamos renovar nossa esperança em Jesus Cristo. Porque Jesus esteve lá, neste lugar em Cafarnaum. E de lá veio muitos discípulos, muitas pessoas que estavam naquela idolatria, muitas pessoas que já não tinham mais perspectiva de vida, tornaram novas pessoas. E assim somos nós, que a cada dia possamos nos renovar no sangue de Jesus, que essa esperança possa arder cada dia fortemente em nosso coração. Vem, Jesus, eu quero entrar contigo na glória, Senhor. É promessa de ti, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor não mente, Senhor. Eu quero tomar posse disso, ó Pai. E Deus nos dará. Essa é a esperança do cristão. Os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Amém? Deus continue abençoando os irmãos.